Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Nós te pedimos, Senhor, derrama sobre nós, nessa noite, o Teu Espírito Santo, a Tua unção, Senhor, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa percepção, nos libertando da distração, da confusão, para que aqui sejamos capazes de ouvir a Tua voz com exatidão e responder ao Teu chamado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs aqui presentes, que alegria receber cada um de vocês aqui. Quem nos acompanha em casa também através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje nós estamos na festa da transfiguração do Senhor. É uma festa muito importante. Quem antes já tinha ouvido o evangelho de vocês que estão aqui, é claro, uma multidão reza conosco em casa, mas quem antes já tinha ouvido esse evangelho da transfiguração, levanta a mão, por gentileza. Os que não levantaram nunca tinham ouvido esse evangelho? Nunca? Quem nunca ouviu esse evangelho, então? Levanta a mão, melhor. Quem nunca ouviu? Sim, não tem problema. Se é a primeira vez, não tem problema. É porque a gente que é padre ouve sempre. Não é porque eu que celebro missa todo dia que você lê todo dia, né? Deveria, viu? Porque a palavra de Deus, quanto mais contato a gente tem com ela, melhor para a gente. É muito bom. Mas veja bem, o que aconteceu ali, meus irmãos? A festa da transfiguração. Eu vou falar sobre vocação, óbvio, mas não dá para eu adentrar o tema da vocação, que é a proposta do nosso Kairos, do nosso evento que começa hoje, sem fazer uso da palavra para também falar sobre aquilo que nós celebramos como transfiguração, como a festa de hoje. A palavra transfiguração quer dizer o seguinte: você vê o prefixo trans, é o mesmo de transportar, transformar, né? E indica movimento. O que é transfigurar? É você transportar a figura, é você levar aquela figura, é você também ir além da figura, não é? E o que acontece? Pelo nosso batismo, outro prefixo, nós somos
mais figurados, configurados a Cristo. Nós nos tornamos membros da família de Deus pelo batismo. Nós somos configurados a Cristo, mas a nossa vida cristã precisa ser tal, precisa ser de tão forma intensa, vibrante, verdadeira, que nos leva a transfigurar, a transbordar, a transportar o Senhor. Você sabe que Jesus estava próximo de ir a Jerusalém, e lá em Jerusalém a gente sabe o que aconteceu. Ele ia ser traído, ele ia ser abandonado, ele ia ser rejeitado, ele ia ser crucificado. Só que antes dessa desfiguração, que ia acontecer, outro prefixo, né? Desfigurar ou tirar a figura, antes dessa desfiguração que ia acontecer em Jerusalém, desse sofrimento, a cruz, a humilhação, a traição, antes de tudo isso, que Jesus ia passar, mas que os discípulos iam passar com ele também, porque Jesus já estava consciente dos sofrimentos que viriam, ele já sabia, mas os discípulos não. Então Jesus, ele é tão pedagógico e tão especial, tão delicado, né, com a gente, que ele chamou 3 dos seus discípulos mais próximos. Aí já começa o mistério da escolha, né? Versículo 2 do Evangelho, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir com ele a montanha, o Monte Tabor. Eu tive a oportunidade por várias vezes estar lá em peregrinação, não é? Muito bonito o lugar. E lá, montanha na Bíblia é lugar de oração, é lugar de encontro com Deus. Lá Jesus mostrou a glória dele para os discípulos. Ele mostrou para os discípulos que ele era Deus. Ele mostrou para os discípulos, olha, vai vir pancada aí, viu? Vai vir cruz, vai vir rejeição, vão acontecer problemas, mas olhem aqui, olhem, vejam quem eu sou. Não duvidem quando o sofrimento começar, que eu sou Deus, que eu tenho tudo nas minhas mãos. E ali apareceram diante de Jesus, Pedro, Tiago e João, 2 personagens muito singulares, muito especiais, que eram Moisés e Elias. Para nós é muito distante, nós não somos judeus, né? Mas Moisés e Elias sintetizavam todo o Antigo Testamento, toda a lei do povo de Deus até Jesus chegar. Moisés era o símbolo da lei, né, dos 5 livros da lei, do Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e Elias era o símbolo da profecia, de todos os profetas. O maior dos profetas do Antigo Testamento foi Elias. Então, imagina, Elias e Moisés apareceram ali e Deus manifestou a glória dele. O Pai falou com Jesus: este é o meu filho bem amado, escutai-o. Olha só, o pedido que Deus fez: escutem o meu filho. Isso é muito importante para nós, para mim, para você, filho, filha, porque veja bem, nós estamos falando de vocação. E para, de fato, nós vivermos a vocação, nós precisamos cada vez mais nos treinar na escuta, na arte de bem escutar. Você sabia que o mundo nosso está doente por falta dessa empatia que nos leva a escutar os outros? Cada vez mais eu, como sacerdote, tenho atendido casais nos quais o marido não escuta mais a mulher não escuta mais o marido, né? Como dizia o Padre Léo, a mulher fala, o marido não escuta, o marido fala, a mulher não escuta, e quando os dois falam, os vizinhos tudo escuta, porque é um griteiro só, né? Sabe, nós estamos com dificuldade de escutar. Mas Deus está dizendo, primeira lição da transfiguração, é preciso escutar a Deus, escutar os outros. Sabe, eu sempre insisto, eu acho que a internet é cômica nesse sentido, né? Eu sempre falo esse exemplo, você faz um post, por exemplo, hoje eu vou celebrar às 8 horas no santuário, transmitido pela TV Canção Nova. Primeiro comentário, vai ter missa hoje, padre? Segundo, que hora que vai ser? Terceiro comentário, vai passar pela TV? Você fala, onde foi que eu errei? E ainda se você fala assim, você lê o comentário, nossa, que padre grosso, está escrito, filho, leia, né? Leia. Isso é sinônimo de como a gente não escuta mais o outro. Por quê? Porque a gente está sempre pensando só na gente mesmo. Quem é egoísta e orgulhoso não é capaz de escutar o outro. Quem é egoísta e orgulhoso não é capaz de ver um outro, ver só a si mesmo. E isso também no relacionamento com Deus. A gente não responde a uma vocação se nós não sabemos escutar Deus. Sabe? E Deus fala. Olha, você que está aqui e você que me acompanha em casa, Deus quer falar com você. Nessa noite, Ele quer falar com você.
Às vezes nós estamos vivendo sofrimentos difíceis, intensos, você no seu trabalho vivendo uma situação desgastante com o seu patrão, com seus colegas de trabalho, você vivendo uma situação difícil com a patroa lá, eu estou vendo bastante, alguns homens aqui casados, né? Está difícil com a patroa lá, viu? Ai, padre, eu não sei o que eu faço, padre. Eu tento agradar, não consigo, né? Ou com o patrão, né, esposa? Escute Deus. Deus tem a estratégia certa para ajudar você a resolver esse seu problema de hoje. No trabalho, no casamento. Se nós escutássemos a Deus, nós seríamos muito mais bem-sucedidos. Olha o que o Pai está falando na transfiguração. Esse é o meu filho, escutai-o. Como dizia Rubem Alves, muita gente estudando a arte da oratória, pouca gente estudando a arte da escutatória, né? Todo mundo aprendendo a falar bem, mas pouca gente aprendendo a ouvir bem, né? Quando a gente ouve o outro no relacionamento, no caso do casal, gente, muitos conflitos são evitados. Depois que a mulher vai embora, o marido fala, padre, ela me falou por 10 anos, se eu tivesse ouvido, o casamento estaria aqui. Mas parece que tem que perder, faz questão de não ouvir. Enfim, fiz essa introdução, agora quero falar sobre vocação. E olha só, falando sobre um tema tão importante, eu quero invocar aqui a sabedoria dos sábios, dos doutores da igreja. Quero começar com Santo Afonso Maria de Ligório, um santo muito especial, que nos ensina sobre a vocação no seu livro Escola de Perfeição Cristã. Olha só, Deus quer que todos os homens, todos os seres humanos se salvem, mas Ele não quer que todos atinjam esse fim pelo mesmo caminho. Deus quer que todo mundo se salve, mas Ele não quer que todos atinjam esse fim pelo mesmo caminho, diz Santo Afonso Maria de Ligório. Como Ele estabeleceu no céu diversos graus de glória, está explicando aqui Santo Afonso, assim também Ele instituiu na terra diversos estados de vida, que são diversos caminhos que levam para o céu. O que é o estado de vida? Por exemplo, meu estado de vida, eu sou sacerdote, não é? Meu estado de vida, eu sou celibatário, sou sacerdote. O seu estado de vida talvez é casado, ou é missionário, ou é um celibatário consagrado só a Deus, né? Qual é o estado de vida? É o chamado específico que Deus te dá e que você vai respondendo ali na vida. Então Santo Afonso está explicando, Deus quer salvar todo mundo, mas Ele tem um caminho específico para salvar cada um. E olha só, Santo Afonso continua, se nós quisermos assegurar a nossa salvação, devemos escolher o estado para o qual Deus nos chamou, porque só nesse estado de vida encontraremos os auxílios eficazes para nos salvar, porque a virtude do Espírito Santo nos é concedida segundo a ordenação da divina providência. E aí ele cita São Cipriano, que diz que Deus escolhe a cada um a sua vocação e escolhe essa vocação para salvar essa pessoa. Veja bem, eu não sou padre porque eu sou melhor que os outros, não. Eu sou padre porque Deus vai me salvar sendo padre. Ele me chamou para ser padre porque, talvez é porque eu seja tão ruim, que Ele precisa que eu esteja perto dEle muito mais do que qualquer outro, né? Está dizendo aqui Santo Afonso Maria de Ligório, parafraseando São Cipriano. Deus nos dá uma vocação para nos salvar naquela vocação. A vocação não é somente um divertimento, não, é um caminho de salvação. Deus me chama para ser padre, para no sacerdócio, à medida que eu for correspondendo à minha vocação no sacerdócio, me santificando, Ele vai me salvando. À medida que você vai se tornando o esposo que Deus quer que você seja, a esposa, mais sábio, mais empático, mais paciente, mais participativo. O esposo que entende que a casa não é só da esposa, é tua também. Olha, lavar a louça de vez em quando para a esposa salva casamento, viu? Ai, padre, louça, padre. Não, que você escolhe, lavar louça ou passar roupa, né? As duas coisas não foi Deus que criou, não, viu? Nem passar roupa, nem lavar louça. Eu acho que isso aí tem um dedo do inimigo, só pode, que é muito ruim, né? Quando eu vou de férias, às vezes eu quero ajudar a minha mãe, mas a pia da minha mãe tem 1,58, 1,59, né? A pia dela é proporcional a ela. Eu vou lavar a louça, eu saio descadeirado. Mas enfim, Deus quer nos salvar na nossa vocação. Ele nos dá a vocação para na vocação nos salvar. E Santo Afonso Maria de Ligório continua, olha, quem destrói essa ordem, rompe a cadeia da salvação, não se salvará. Por maiores esforços que faça, por mais meios que empregue, será sempre verdade o que diz Santo Agostinho. Agora Santo Afonso está citando outro doutor, Santo Agostinho.
corres bem, mas fora do caminho. Ou seja, que aqueles que correm, que se esforçam, mas que não estão no caminho que Deus os chamou para seguir, que não estão correspondendo ao desígnio de Deus, eles correm, mas fora do caminho. Imagina, se você quisesse ir para o Rio de Janeiro e começasse a correr a pé, que seja, correndo mesmo, de fato, ou com o seu carro. Quero ir para o Rio de Janeiro, eu estou de carro a 140 por hora, mas você pegou a direção de Belo Horizonte. Que adianta ter potência no motor, ter gasolina, se você está correndo bem, mas está indo na direção oposta? Você quer chegar no Rio, está indo para BH, para Belo Horizonte, para Minas Gerais, não é? Santo Agostinho está dizendo aqui, e Santo Afonso citando Santo Agostinho, que para que nós de fato sejamos felizes, não só nos salvemos na outra vida, mas sejamos felizes aqui, é preciso correr sim, mas no caminho que Deus determinou para nós, correspondendo à vocação que Deus nos deu. Sabe, Deus tem um chamado para todos e cada um de nós. Deus tem um chamado para você. E o chamado de Deus, o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas Abib, o nosso pai fundador, nos ensina que é feliz quem realiza a própria vocação. O chamado de Deus é certeza de felicidade. Claro, com lutas, com renúncias, sim. Mas se você obedece a Deus, você se realiza na sua vocação. Sabe, eu não sabia, quando Deus me chamou para ser padre, há muitos anos atrás, que eu ia ser tão feliz como eu sou como padre. Eu não sabia que dentro de mim tinha tanto sacerdócio como eu vejo hoje. Tanto assim, disposição para o sacerdócio, quanto a felicidade no realizar o sacerdócio. Eu não sabia que eu seria feliz na Canção Nova como eu sou. Eu não conhecia a beleza do carisma da Canção Nova, que é lindo. Porque a Canção Nova, você que está aqui conhecendo agora, passando por aqui, ou você que nos vê pela TV, não é somente uma televisão, uma empresa, não. É uma comunidade de pessoas dedicadas a Deus, consagradas a Deus. Padres, casais consagrados, jovens consagrados, jovens que se consagram só a Deus, que não se casam, mas no carisma Canção Nova são celibatários, né? É uma comunidade linda, com mais de 1.200 membros, com casas da Canção Nova, com missionários nossos na África, nos Estados Unidos, na Itália, no Paraguai, na França, em Portugal, em muitos lugares aqui no Brasil. É uma vocação linda, sabe? Mas eu não sabia quando Deus me chamou. Mas lá atrás, como um jovenzinho, como um gurizão, lá no Paraná, eu fui fazendo essa experiência de subir a montanha e de escutar. Sabe, e Deus, Ele não mostra todo o caminho, Ele mostra o próximo passo que você tem que dar. Ele não mostra para você, ó, vem Padre Adriano, lá em 2000, quando eu comecei meu caminho vocacional para a Canção Nova, há 21 anos atrás, 2001, acho que foi, 20 anos atrás, que seja, Ele não me disse, olha, o senhor vai para a Canção, você vai para a Canção Nova, você vai ser feliz, não. Ele disse, vem e me segue, dá esse passo aqui, vem atrás de mim, vem me seguir. E eu fui dando os passos, ouvindo Deus nas coisas específicas, e Deus foi me fazendo, pouco a pouco Ele foi desvelando, tirando o véu e me mostrando o que Ele tinha para mim. Mas, como o Evangelho está dizendo, isso não acontece sem escuta, sem subir a montanha todos os dias. E o que significa? Eu volto a Santo Afonso já daqui a pouco, aos doutores da igreja, guarda aí que eu já volto. Mas o que significa subir a montanha todos os dias para mim e para você? Ah, padre, onde eu moro é plano, né? Não estou falando topograficamente que tem que ter uma montanha para você subir, né? Você pode morar num lugar plano, sem montanha. Aqui, nós estamos entre montanhas. Mas o que na Bíblia significa subir a montanha? Significa todos os dias ter o espaço de intimidade com Deus. Subir a montanha significa todos os dias cultivar a amizade com Jesus. Subir a montanha significa todos os dias reservar o espaço para Deus, o espaço sagrado para ouvir Deus, para rezar, para falar com Ele, para crescer na intimidade. Sabe? E muitas vezes, padre, eu estou numa casa cheia de meninos, cheia de filho gritando, eu moro aqui, eu trabalho em casa, essa pandemia, quanta gente acabou ficando com o home office, né? Ficando trabalhando em casa. Padre, é uma confusão, não tem como eu subir em montanha aqui. Mas você pode construir essa montanha dentro de você. Mesmo no meio do agito, tentar criar esse espaço de intimidade com Deus, de oração, de vida na presença de Deus. E isso, o carisma da Canção Nova é fantástico. O Padre Jonas, o nosso pai fundador, sempre nos ensinou isso. O Padre Jonas, uma das primeiras coisas que ele nos ensinou na Canção Nova, a isso, antes da Canção Nova ser fundada, foi colocar os jovens em contato com a palavra de Deus, todos os dias.
Na Canção Nova nós fazemos um estudo bíblico, chamado A Bíblia no Meu Dia a Dia, todos os dias. É fantástico. A gente tem um caderninho, eu tenho até hoje. Minha letra é feia que dói, gente. Eu fico com vergonha. Até quando alguém pede para assinar um livro, um dos meus livros, eu estou com vontade de fazer até um carimbo de como a minha letra é feia. Mas todo dia eu escrevo lá com a minha letrinha feia, o que Deus me falou, na palavra. Porque o Padre Jonas nos ensinou, quando a gente entrou na Canção Nova, antes, a fazer o estudo bíblico. Todo dia pegar o capítulo ali da Bíblia. Hoje eu faço com a liturgia do dia, porque por ser padre, estou sempre celebrando a missa, eu já quero entrar no espírito ali, da liturgia da missa, as leituras, a primeira leitura, o Evangelho. Pega ali um capítulo da Bíblia, ou a primeira leitura do Evangelho, e a gente escreve o que Deus falou para a gente. E o Padre Jonas foi tão feliz que nem ele sabia, ele mesmo fala que ele não tinha noção de quão profundo Deus o estava inspirando, porque, gente, é pedagógico. Quando você lê a palavra e você escreve, hoje a neurociência explica, quando você está escrevendo, você está ativando outras áreas do seu cérebro, você está entrando em contato com aquele conteúdo de forma mais afetiva. Você está entrando em contato com aquele conteúdo, com a sua criatividade, diferentemente de ficar só na frente de um celular, vendo frames ali de uma série, vendo as imagens de um filme. Não, quando você escreve é ativo, você está colocando em prática. Eu li a palavra, eu vou escrever o que Deus me falou. Sabe, eu gosto, sempre quando eu faço uma homilia, ou quando eu posto no meu canal, por exemplo, no YouTube, uma homilia, eu falo, escreve o que você entendeu. Porque escrevendo, isso que o Padre Jonas nos ensinou, você está entrando em contato com aquilo que você entendeu, com o que a palavra falou para você, com aquilo que a palavra está mexendo dentro de você. E a palavra de Deus, ela é viva, ela sempre mexe com a gente, sempre. Então o Padre Jonas nos ensinou a subir a montanha todos os dias fazendo o estudo bíblico. Sabe, quem não sobe a montanha, não dá o tempo para Deus, não consegue ouvir, não consegue viver bem a própria vocação. Em primeiro lugar, se estiver na descoberta da vocação, não consegue ouvir para descobrir, para discernir, para decidir. E em segundo lugar, se já estiver na vocação, como casado, como solteiro, como jovem, não consegue viver bem. Por quê? Porque a cabeça vai se enchendo de tantos barulhos, mas não escuta a voz de Deus, não escuta o essencial, que é Deus falando. E, gente, é tão importante o nosso momento diário de subir a montanha para estar com Deus, porque veja bem, é nesse momento, filho, filha, que você para diante de Deus, é o momento no qual Deus pode te curar, é o momento no qual Deus pode colocar a mão no seu interior, curar suas emoções feridas, suas lembranças dolorosas, os traumas. Quanta gente vivendo mal o casamento porque é traumatizado com a mãe, é traumatizado com o pai. Quanta mulher brigando com o esposo porque não entendeu que ela está brigando inconscientemente com o próprio pai no esposo. E não entendeu que o esposo não é o pai dela, que machucou, que traiu, que foi embora. Ou não é o ex-namorado, não é o ex que a feriu. Mas se você não para diante de Deus, você não dá espaço para Ele curar suas feridas. E você vai repetindo os erros do passado. Você vai se tornando uma pessoa pesada. É preciso subir a montanha todos os dias na oração. Sabe? Para ouvir Deus, criar esse espaço de intimidade com Deus, esse espaço no qual eu deixo Deus falar. Isso pode ser o terço, isso pode ser antes do café da manhã o seu estudo bíblico, isso pode ser uma visita ao Santíssimo Sacramento na igreja perto da sua casa todos os dias, para ficar ali o seu momento, que seja meia hora, seria ótimo, de adoração todos os dias, 20 minutos. Subir a montanha, porque senão a gente se perde, o mundo é muito barulho. É muita confusão, são as feridas abertas da gente que falam dentro de nós, são as carências, as más tendências, é o pecado, é a voz das pessoas, os maus conselhos. Tem tanta gente surtando com a ansiedade, com o burnout, com a depressão, porque não escuta a si mesmo, não escuta Deus falando no coração. É só agito, é só informação, é só série, é só cobrança, é só autocobrança. É preciso saber escutar Deus. É na intimidade de cada dia que a gente escuta Deus e que a gente tem condição de se transfigurar, de permitir que Deus se mostre a sua glória para nós. O Senhor quer, quando nós subimos a montanha, Ele quer revelar a glória dEle. Porque veja bem, se nós não fazemos essa experiência com Deus, de ver a glória de Deus, de sentir, quando vem as pancadas da vida, a gente não aguenta. Quando vem Jerusalém e a cruz, a gente não aguenta, sabe? Deus quer revelar a glória para nos fortalecer, para a desfiguração, às vezes presente numa doença, na perda de um familiar, no desemprego, numa frustração, numa traição. É o subir a montanha a cada dia, filho, que nos fortalece. E olha só,
Vocação é um chamado de Deus. E a todo chamado a gente responde, é ou não é verdade? Se alguém chama você, vamos ali tomar um café, não é? Se bem que nós brasileiros temos essa mania, né? Ah, tá bom, já vou. Né? Eu tinha um amigo padre, que ele me contando, né? Aliás, não era muito amigo, mas conhecido lá de São Paulo, que ele era, acho que irlandês e morou nos Estados Unidos e veio para o Brasil, né? Aí disse que uma pessoa lá da paróquia falou para ele, aparece lá em casa. Quando? Amanhã. Aí no outro dia ele estava lá, né? Tipo, vai lá em casa amanhã, qualquer dia desse. Essa coisa que a gente costuma falar no Brasil, né? Vai lá em casa, um dia desse a gente se vê. Aí no outro dia, na hora do almoço, ele estava lá. A mulher olhou e falou, mas padre, o senhor aqui, você não me chamou? Né? A gente tem essa mania de ficar postergando, mas para Deus não dá para postergar. Deus está chamando, você tem que responder sim ou não. Não é? Deus está chamando, sim ou não? Vai para o seminário ou não vai? Vai assumir o estado de vida que eu tenho para você ou não vai? Vai fazer o caminho vocacional com a canção nova ou não vai? É preciso ouvir para responder, sabe? E olha só, é preciso entender aquilo que é uma vocação. Deus nos chama, a gente não tem certeza de tudo, viu os jovenzinhos? Quem é jovem já vocacionado da canção nova aqui? Levanta a mão. Tem algum? Pode levantar com coragem isso. Tem aqui as duas queridas que eu já conheço, tem aqui o catarinense que eu conheci essa semana. Onde mais tem? Aqui também, eu não estou enxergando tão bem, mas que bom, que Deus abençoe. Vocês que são vocacionados. Ai, padre, eu não tenho certeza se meu lugar na canção nova. Meu filho, você quer que apareça um anjo para você e fale assim, ave cheio de graça. O Senhor é contigo. Isso aconteceu com Maria, porque Maria era mãe de Deus, né? Mas não espere que um anjo venha até você e fale, o seu lugar é na canção nova. Serás um padre feliz. Não, Deus já está falando nos fatos. Caminhe na penumbra da fé. Disse o Papa Francisco na Lumen Fidei, a gente tem que caminhar na penumbra da fé. A fé não é uma luz, disse o Papa Francisco junto com o Bento XVI na Lumen Fidei, né? A fé não é uma luz que ilumina tanto o caminho, mas é uma lâmpada que ilumina nossos passos na noite. Isso nos basta, sabe? Vai caminhando, você não tem certeza. Mas Deus chama, Ele prepara e Ele envia. 3 dinâmicas, 3 passos da vocação. Deus chama, prepara e envia. Deus chamou esses seminaristas, me chamou há muito tempo atrás. Só que eles estão vivendo o momento da preparação. E olha, eu vou ser sincero, quando eu entrei para o seminário, eu não sabia que padre tinha que estudar tanto não, viu? Até falei um dia para o meu reitor, vocês me enganaram, se eu soubesse eu tinha desanimado. Mas é maravilhoso, é muito bom que a gente estude bastante. Os meninos são estudiosos, são maravilhosos, e vão perceber quando se tornarem padres, quando vocês se tornarem padres, vocês vão dizer, meu Deus, devia ter estudado mais. Né? Não só estudar no sentido de ter um conhecimento mórbido, não. Estudar a ciência sagrada. Claro, a gente estuda filosofia também, a faculdade de filosofia e teologia, mas é Deus preparando, né? Deus nos chama e nos prepara. Prepara uns no seminário, no meu caso como sacerdote, prepara outros no discipulado, que antigamente nós chamávamos de noviciado, na minha época, né? Que quando entra na canção nova, tem um tempo mais fechado de formação. Deus prepara e depois envia, sabe? O problema hoje, como eu disse, é que as pessoas têm muita dificuldade de viver o processo. Eles querem já o resultado. Nem foi chamado e já quer ser enviado. Calma. Deus chama, prepara, envia. E nessa preparação Ele vai ungindo, nessa preparação Ele vai tirando as lascas do nosso orgulho, da nossa vaidade. Sabe? Você que tem uma vocação, saiba que Deus, por mais que você não perceba, você que casou, você é muito mais experiente hoje, mais apto a corresponder à sua vocação do que quando você casou. Ai, padre, tanta água rolou debaixo dessa ponte, padre, meu Deus do céu. Padre, minha mulher não muda de ideia nem a pau, padre. Se ela falar que esse negócio aqui, se ela falar que esse microfone do senhor é azul, acabou, né? Tudo bem, você descobriu os defeitos dela, ela descobriu os seus. Mas vocês estão mais aptos a entenderem um ao outro, a suportarem as tribulações juntos, né? a respeitarem o espaço um do outro. Tem o cansaço dos dias, aí, do desgaste da convivência? Tem, mas tem também mais qualidade, mais sabedoria, mais conhecimento mútuo. Né? Deus foi preparando vocês no matrimônio. Deus nos prepara. Mas é preciso ouvir e dar os passos que Ele nos pede. E em cada momento, uma coisa que é muito importante, celebrar a própria vocação. Olha, celebrar os meninos, os irmãos seminaristas que estão na preparação, celebrar o tempo de seminário. Você casado, celebre o seu casamento. Celebre o dom de Deus ter te unido a essa pessoa que Ele te uniu, né? Celebre o dom de ser casado, de ter filho. Ai, pai, meu marido não é o que eu queria. O teu marido é o que você tem, é o que Deus te deu.
celebre. A gente tem uma mania de achar a grama do vizinho sempre mais verde, né? Mas celebre a vida que Deus te deu. Celebre o sacerdócio, você, irmão sacerdote, você, meus irmãos da Canção Nova. Na Canção Nova nós temos tanta riqueza, o nosso carisma é tão lindo, os nossos princípios de vida, que muita gente que acompanha pela TV não sabe, mas nós temos princípios de vida que regem a nossa vida na Canção Nova. O viver reconciliado, na Canção Nova nós temos esse princípio de vida, que é um mandamento de Deus para nós aqui, que a gente não durma, né? Nós somos chamados todos a viver isso. Não durma com a mágoa no coração, mas busque o irmão para se reconciliar quando acontecerem as dificuldades. O viver reconciliado, a sadia convivência, os homens e as mulheres que convivem juntos com respeito, com sadia convivência, com pureza, princípio de vida. O viver da providência, o deixar-se cuidar pela providência de Deus que rege as coisas, que dá o que a gente precisa, que tira o que a gente não precisa também. A partilha e a transparência. Na Canção Nova nós somos convidados a viver esse princípio de vida, de dizer para o outro e não do outro, né? Que às vezes você não fala para a pessoa, mas fala da pessoa, né? E a autoridade e submissão, nós somos autoridades dependendo do que a gente faz. Em outro momento nós somos submissos no trabalho que a gente realiza, né? A um irmão, por exemplo, que eu trabalho na televisão, internamente na Canção Nova. Tem uma pessoa que é responsável da TV. Esses dias eu fiquei porque a pessoa estava de férias, por exemplo. Mas eu mesmo como padre, eu preciso me submeter àquela pessoa que está à frente ali, na vida da Canção Nova. É um princípio de vida. Eu preciso consultá-la. Olha, filho, eu estou pensando em fazer isso. Eu posso? O que você me diz? Mesmo como padre. Por quê? Porque é um princípio da nossa vida. Ora eu sou autoridade, ora eu sou submisso. E ser submisso não é ser menos, é estar sobre a missão do outro, né? Contribuindo ali para que ele que está responsável realize bem a sua missão. Mas eu preciso celebrar a minha vocação com os meus princípios de vida. Você precisa celebrar a sua. E olha, como eu pensei em dizer, ainda não tinha dito, mas agora digo, trazendo outro santo que se refletiu de maneira muito bonita sobre a vocação. São Luís de Granada dizia que a vocação da gente é tão importante que ela é como a roda principal de um relógio. Vou explicar, sobretudo para os mais novinhos, tá? Que nasceram na era digital, que não viram um relógio de ponteiro, nem aqueles relógios antigos. Mas São Luís de Granada viveu muitos séculos atrás. E naquela época, os relógios grandes, sobretudo aqueles relógios grandes, como o Big Ben e outros nas catedrais, eles tinham várias rodas, assim, que iam rodando, uma roda a outra, que roda a outra, que roda a outra, rodas interligadas, né? Só que tinha uma roda que era a principal, onde estava o motor ali do relógio. Se aquela primeira roda não funcionasse, o relógio parava, as rodinhas não rodavam e os ponteiros não se movimentariam. Então, São Luís de Granada falou o seguinte, presta atenção, que a vocação é a roda principal da vida de uma pessoa. Se ela não está bem na sua vocação, se ela não descobre a sua vocação, se ela não corresponde à sua vocação, todas as outras áreas param. As outras rodas não giram. Por quê? Porque a roda principal está com problema, deixou de funcionar. A importância de descobrir a própria vocação, de dar passos mesmo sem ter todas as certezas, e também de, tendo descoberto, viver bem. Viver bem, fazer a roda principal girar. Sabe, ai padre, é que eu estou arrependido. Meu filho, se você casou, se você está com essa pessoa, luta pelo seu casamento. Às vezes a gente fica também com idealismo, ai, tinha que ser assim. A pessoa é inflexível, eu dizia isso no meu programa, no Pra Ser Feliz, essa semana. Tem que ser desse jeito. A vida não é o que a gente acha que ela tem que ser, ela é o que ela é. E Deus está na realidade, só na realidade. Padre, mas deu errado no meu casamento, eu estou infeliz. Luta pela sua família, luta pela sua vocação, não desiste do dom que Deus te deu. Sabe, não desiste. Para concluir a reflexão, outro doutor, outro santo, São Leão Magno dizia que o Deus que nos deu a honra da vocação vai ser o nosso principal auxiliador na realização da vocação. Ou seja, Deus que chama, Ele sustenta você. Ele te dá as condições de corresponder à vocação que Ele te deu. Seja a vocação no sacerdócio, seja a vocação na Canção Nova, seja a vocação num convento, numa ordem religiosa, seja a vocação de casar, de estar na sua paróquia, de ser um médico, de ser um juiz, de ser um advogado, de ser um motorista, sabe? A vocação também tem a ver com o dom que Deus nos dá, mas Ele nos sustenta. Às vezes a gente se sente pequeno para corresponder à nossa vocação, né? Eu vou ser honesto, apesar de ter quase 2 metros, fisicamente falando, eu me sentia muito pequeno para corresponder à minha vocação.
Quando Deus me chamou para o sacerdócio, para a Canção Nova, me sentia muito pequeno, muito incapaz, muito sem condições. Mas eu ouvia Deus falando: vem, eu que te chamo vou te sustentar. Eu vou ser padre em você, eu vou te conduzir ao bom êxito na sua vocação. Sabe, tanto que quando o padre deita no chão na ordenação, né, que se canta a ladainha de todos os santos e o bispo impõe a mão, um dos sinais disso é que o padre deitou ali, que ele morreu ali, né? O homem morre e levanta o Cristo, que a partir daquele momento vai batizar através do padre, vai curar, vai absolver pecados, porque um homem não tem poder de absolver pecados, mas Cristo naquele padre tem, sabe? E eu me sentia tão pequeno, mas eu escutei Deus falando: vem, disse sim. E eu olhava para a minha história, o tempo da minha juventude, da adolescência, que eu tive envolvimento com drogas, que eu tive tanta coisa difícil. Por tantos anos, quem me conhece sabe, eu já contei várias vezes meu testemunho pela TV Canção Nova, não tenho vergonha nenhuma de dizer, pelo contrário. Faço questão de falar o que Deus já fez na minha vida, de onde Ele me tirou. Tanto tempo usando droga, tanto amigo que eu perdi, sabe, que morreu por causa de droga, que morreu por causa de tanta coisa. Uma vida tão difícil, tão pesada, né? Quem viveu esse tipo de coisa. Entrei em coma, fui expulso de escola por causa de droga, expulso de time, sabe, 2 vezes como por causa de droga, e a minha família lutando. E depois de tudo isso ainda vim para Deus, descobri, venci o vício, estava bem, né? Porque vocação não é só para quem está mal, não. Tem gente que fala: fulano está tão mal, né? Não consegue emprego, né? Vai para o seminário. Vocação não é fuga, não, tá? Não é fuga para quem não deu certo na vida, não, tá? Fulano é tão feinho, né? Vai para o seminário. Eu já ouvi essas histórias por aí, né? Não, pelo contrário, depois de ter vencido tudo isso, nunca imaginei, sabe? Não pensava em ser padre, mas eu senti que Deus me chamava, que Deus tinha me criado para o sacerdócio. Depois de ter namorado, ter vivido muitas coisas. E como é bom você ouvir o chamado de Deus, sabe? E ir correspondendo. É feliz quem realiza a própria vocação. É feliz quem escuta a voz de Deus. Seja no sacerdócio, como é o meu caso, seja na Canção Nova, que é uma obra linda. Os vocacionados que estão fazendo o caminho não tenham medo de conhecer. E se você se dispõe a conhecer, faz o caminho vocacional. Se não for a Canção Nova, Deus vai te mostrar. E às vezes no próprio caminho Deus te mostra onde você tem que ir. Quanta gente vem fazer caminho para a Canção Nova e depois entra nos franciscanos, ou depois entra numa outra comunidade, ou depois entra em outro seminário, ou depois descobre que não é chamado a uma vida de consagração, mas volta para a sua diocese, para a sua cidade, que se casa, se torna um pai, uma mãe ali. Mas é preciso buscar o Deus que chama para ouvir. E ouvindo, corresponder, dizer sim, caminhar, se deixar conduzir. Enfim, vamos ficar em pé um pouquinho. E nessa missa de abertura, desse Kairos tão bonito, desse evento tão bonito, rezando pelas vocações, eu quero convidar você aqui e você em casa. Olha, a graça começa no desejo, dizia Santa Teresa d'Ávila. A gente recebe Deus quando a gente deseja Deus. A gente escuta Deus quando a gente quer ouvir. Sabe, Santa Teresa d'Ávila falava da determinada determinação, né? Quando você tem essa determinação determinada, eu quero Deus, quero ouvir, eu quero me deixar tocar, eu quero que Ele fale comigo hoje, eu quero que Ele me encha. Olha, eu não sei como você está, o que eu sei é que Deus quer te encher de paz nessa noite. Deus quer curar suas feridas. Você que tem um relacionamento com seu pai difícil, você que viveu uma traição, ou que está com medo, ou que está preso nos seus pecados, na impureza que você não consegue vencer, nos vícios, preso nas coisas que você não controla. Deus quer te encher de paz agora, mas é preciso que você queira, você deseje. Olha, eu vou rezar, peço que você repita depois de mim, mas que não seja algo automático, que você queira repetir isso e viver isso. Repita depois do Padre. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero te ouvir. Pode ser com mais convicção. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero te ouvir. Liberta-me dos barulhos, Liberta-me dos barulhos, das distrações, das confusões das confusões na minha mente, na minha mente, no meu coração. no meu coração. Liberta-me dos apegos Liberta-me dos apegos a mim mesmo, a mim mesmo, aos meus pecados, aos meus pecados, à minha família. a minha família. Liberta-me de tudo que me prende
Liberta-me de tudo que me prende. porque eu quero fazer a tua vontade. Porque eu quero fazer a tua vontade. Ainda que eu não enxergue Ainda que eu não enxergue todo o caminho, todo o caminho, eu quero te seguir. eu quero te seguir. Eu quero dar um passo de cada vez, Eu quero dar um passo de cada vez, mas com decisão, mas com decisão, na direção da tua vontade para mim. na direção da tua vontade para mim. Liberta-me do medo, Liberta-me do medo, da insegurança. da insegurança. Eu não quero perder Eu não quero perder o bonde da graça. O bonde da graça, Como dizia Santo Agostinho, como dizia Santo Agostinho. eu não quero perder Eu não quero perder a tua hora para mim, Senhor. a tua hora para mim, O teu Senhor. chamado. O teu chamado. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Liberta-me de todo mal. Liberta-me de todo mal. Cura o meu coração, Cura o meu coração. as minhas feridas. As minhas feridas. Eu sei Eu sei que nada é empecilho, que nada é empecilho, nem os meus pecados, nem os meus pecados, minhas carências, minhas carências, minha imaturidade, minha imaturidade. nada é empecilho. Nada é O empecilho. Senhor me chama como eu estou O Senhor me chama como eu estou. e eu quero te seguir. E eu quero te seguir. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Eu quero corresponder à minha vocação. Eu quero corresponder à minha vocação. Eu quero subir a montanha, Senhor, Eu quero subir a montanha, Senhor. todos os dias, Todos os dias. na intimidade contigo, Na intimidade contigo. para te ouvir, Para te ouvir. para me deixar curar Para me deixar curar. e transformar por ti. e transformar por Com a mão no teu coração, ouçamos essa canção. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada e por isso Ele lhe estende a mão. Escuta o chamado do Senhor para você. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. O Senhor quem te chama. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.